Bom, gente, eu tô dando início aqui à gravação, acho que vocês ouviram. A gente já vai iniciar, já estamos em 39 pessoas, aguardar só mais 2 minutinhos e aí a gente já começa. Obrigada por estar respondendo ali no chat. Bom, gente, a nossa instrutora, ela daqui a pouco vai iniciar, tá? Hoje quem vai estar com a gente é a Marlene. Ela é do escritório regional lá de Curitiba, né? Vocês já sabem, porque ela se apresentou no encontro passado. Queria dizer que eu estou muito feliz porque esse curso está tendo um grau de evasão baixíssimo. Espero que continue assim até o final, né? Que todo mundo saia com certificado e também aprendido sobre o conteúdo, sobre os formulários. Espero que seja um espaço de muita troca. Quero dizer que vocês devem se sentir bem confortáveis para fazer qualquer pergunta, qualquer dúvida que surgir. Esse é o momento para isso, para que quando a gente esteja lá com o usuário da política, a gente tenha a convicção do que a gente está fazendo, que a gente possa estar instruindo essa pessoa a estar acessando as políticas públicas, que ela tenha acesso, né, e seja garantido esses direitos que são constitucionais. Então, assim, hoje a gente vai ter um encontro que ele vai durar 45 minutos. Ele como vocês viram lá no cronograma, nossos encontros eles vão ser ou de 45 ou de 60 minutos. O encontro passado foi de boas-vindas, ele ficou mais longo, mas hoje a gente vai tentar deixando ali no período, no tempo certo, até para vocês conseguirem estar fazendo as atividades. Então, assim, eu peço um pouquinho de paciência que a Marlene, ela já está chegando, ela já está aqui com a gente, mas ela teve que dar uma saidinha rapidinho e já retorna. Se vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem bem à vontade, ergam a mão, o microfone, tá? A gente está aqui para trocar mesmo. Gente, se alguém pudesse me dar um feedback, se conseguiu fazer o teste inicial, se teve dificuldade, fiquem à vontade assim, porque as respostas de vocês, quem tem acesso é o pessoal lá do governo federal, então a gente não sabe. Então, se vocês quiserem contar ou se tiver alguma dificuldade ou se não conseguiram ainda fazer o teste inicial, pode ser pelo chat, se não abram as câmeras, o microfone.
A gente já está tendo alguns comentários lá no chat, a galera está conseguindo fazer. Se alguém não estiver conseguindo, chama no privado ou fala que, ó, não estou conseguindo por tal motivo, a gente vai tentando se ajudar. Eu fiz esse curso recentemente, antes de a turma piloto, sabe, antes da gente estar testando agora com vocês, e a gente encontra algumas dificuldades pela frente, né, eu nunca tinha tido contato com o formulário do cadastro único, mas foi um espaço bem importante. Então, assim, fiquem bem à vontade, não tem problema, eu não fui mil maravilhas no teste inicial. Realmente não tem problema, porque é um início, né? É o contato, o primeiro contato de algumas pessoas. Ó, a gente tem pessoas que tiveram, estão contando aqui, relatando que teve dificuldade em encontrar o material de apoio. Gente, se ainda tiver dúvida, sim, em relação à plataforma, onde eu acho os materiais, se a Marlene permitir, no final da aula, a gente pode estar abrindo novamente aqui, eu abro a tela, compartilho com vocês, e é isso. Marlene, você está sem áudio. Sim, já, tá já está ok então. Aqui. Então tá bom. Gente, daqui a pouquinho a Marlene vai começar, já falei um pouquinho das dúvidas, então se vocês quiserem, no final do encontro eu abro novamente a plataforma, explico o passo a passo. Queria estar reforçando com vocês que é muito importante vocês estarem fazendo as leituras, os momentos de reflexão. Os momentos de reflexão, eles vão contar ponto, tá? A gente ainda não teve um grande número de respostas lá na plataforma. Nesse encontro, a gente teve 2 momentos de reflexão. Eles são importantes, né, de preferência que sejam respondidos antes dos encontros, até para a gente ter, assim, uma ideia do que vocês entendem, né, sobre exclusão social ou outros debates que vão estar sendo colocados nos momentos de reflexão. Então, a gente pede que, se possível, vocês estejam respondendo eles antes da gente vir para os encontros. Não vão ser todas as aulas que vão ter momentos de reflexão, mas todas as aulas têm os questionários, tá? Não teve também, não apareceu pra gente nenhuma dúvida lá no fórum, não tem problema, tá? Mas não fiquem acuados de mandar as dúvidas de vocês, porque é muito importante também, sabe? Até porque a sua dúvida pode ser de um outro colega, um outro companheiro ali, que também tá com a mesma questão. Então, assim, tudo bem, não colocaram no fórum, mas sintam-se à vontade para estar perguntando aqui, tá? Agora eu acho que eu vou deixar a Marlene dar início à aula. E é isso, espero que a gente tenha um bom encontro. Obrigada, gente. Boa tarde a todos. Eu sou Marlene, eu sou assistente social e eu trabalho no Escritório Regional de Curitiba, que atende 29 municípios, e eu já participei dando aula em várias capacitações aqui no nosso município, né, para os municípios que o escritório atende, tanto de entrevistador, né, que é chamado de formulários, como o de gestor do Cadastro Único e Bolsa. Então, primeiramente, eu gostaria de parabenizar as mulheres, porque hoje é o nosso dia, e o Dia das Mulheres é sempre um dia de luta, porque a gente vem, né, há muitos anos emancipando e tendo políticas que atendam as mulheres, e é sempre a partir de muita luta, muita participação que a gente conquista os nossos direitos. Então, é um dia que deve ser comemorado mesmo. Como a Ana já falou, né, sobre as dúvidas no fórum, os momentos de reflexão, que eles são bem importantes, que na aula presencial a gente fazia aquele brainstorming, né, onde as pessoas iam falando, acho que é isso, é aquilo, e a gente conversava sobre os temas do momento de reflexão. Mas nesse momento ele está sendo individual e a gente vai tentar compartilhar com todos vocês o conceito e trazendo mais alguma coisa. Só não podemos esquecer, pessoal, no final, da gente abrir as câmeras para a gente fazer uma foto
para a gente ter gravado, né, vocês participando aí da nossa aula. Então, hoje serão 3 aulas. Essas 3 aulas, elas se referem ao cadastro único, né? Como surgiu o cadastro único. A aula 2 são os conceitos do cadastro único que a gente precisa entender. E a aula 3, quais são os formulários que fazem parte do cadastro único. Então, o que eu começo falando, né, sobre, vocês já tiveram na aula 1, lá tem o manual do entrevistador, é bem importante vocês lerem esse manual para quem está iniciando dentro do cadastro único. Então, ele é um manual que ele tem que estar na tua mesa para você consultar, ler e ir se apropriando a cada dia mais sobre o cadastro. Então, o cadastro, como vocês têm lá no manual do entrevistador, ele foi criado em 2011 e ele tem a finalidade de manter o registro de todas as famílias de baixa renda num único cadastro. Se quem é mais antigo vai lembrar que tinha Bolsa Gás, Bolsa Leite, Bolsa Alimentos, tinham várias bolsas e cada um deles tinha um cadastro, né? Então, em 2011, se juntou tudo num cadastro único, né? E uma coisa que é bem importante e que nós não temos ali como documento para o entrevistador, que é a portaria 177 de 2011. Se vocês puderem baixar essa portaria, ela é ainda do MDS, né, que foi o primeiro ministério criado para a gestão da política da assistência social. Então, nessa portaria 177, vocês vão encontrar várias orientações sobre o cadastro único. Então, isso é bem importante depois vocês baixarem. E quem que pode ser cadastrado, né, lá no cadastro? Como vocês viram, dentro dessa primeira aula, quem pode ser cadastrado? São as famílias que têm renda mensal igual ou inferior a meio salário mínimo, que hoje corresponde a R$ 550. Então, isso significa dizer que R$ 550, então, essa família é constituída de 2 pessoas. Ou, então, uma renda familiar, então, era uma renda individual, né, por pessoa, de meio salário mínimo. Mas o máximo que você pode ter na família é uma renda de até 3 salários mínimos, que hoje corresponde a R$ 3.300. Então, esse já começa a ser o primeiro critério, né, de inclusão das famílias no cadastro único. Esta é um dos critérios, mas nós vamos ver na sequência que para os programas sociais, você não tem esse limite de renda, porque tem alguns programas sociais, sejam do governo federal ou do governo estadual, eles têm, às vezes, um outro limite de renda. Então, por isso que as pessoas com renda acima de 3 salários mínimos também podem se cadastrar. E com isso, bom, aqui tem o slide que ele já é pronto, né, que ele fala das dúvidas do fórum, nós não encontramos vocês não registraram essas dúvidas lá no fórum, e do momento de reflexão, o que nós encontramos do que vocês registraram lá? Então, a parte aqui de cima, nós temos o que vocês registraram e a gente trouxe parte da reflexão que vocês fizeram lá. Ou seja, né, excluir as pessoas por classe, religião, raça ou gênero de outros grupos sociais, afastamento de grupos do sistema socioeconômico, quando não se tem no país programas que possam dar dignidade para o indivíduo, são as pessoas com
baixo poder aquisitivo, sofrendo preconceito e isolamento social. O socialmente excluído não possui acesso a certos direitos que são essenciais para o seu desenvolvimento pleno. Então, essas reflexões que vocês trouxeram, elas têm a ver com a questão da exclusão social. Por que que ela tem a ver? Porque quando a pessoa, né, ela está sendo discriminada, ela não está tendo acesso, é porque falta política pública de proteção social garantida pelo Estado. E por isso que a pessoa está nessa situação de exclusão social. Também a gente vê as questões das vulnerabilidades e riscos sociais. Quais são essas vulnerabilidades e riscos sociais atualmente? Desemprego e subemprego, principalmente aquelas pessoas que trabalharam como pipoqueiros na frente da escola ou na frente de qualquer outro estabelecimento, vendendo aquelas coisas made in Paraguai, e pequenos negócios que as pessoas tinham, e que com a pandemia e com a redução de circulação de pessoas, com o isolamento físico, essas pessoas acabaram perdendo o seu negócio. Então, o que que a gente vai encontrar dentro da exclusão social, né? Então, as pessoas que passam a estar desempregadas, com subempregos, pessoas que sofrem violência, principalmente a mulher nesse período de pandemia, a criança, o idoso, a pessoa com deficiência também sofre violência, pessoa em situação de rua, né? Essa pessoa já sofre muita exclusão, porque ela não tem moradia, ela não tem um trabalho, ela não tem uma renda, e ela não tem, né, um local para ficar especificamente. E por isso tem políticas públicas para atender essas pessoas. Ela acaba não atendendo no quesito que é mais importante, que é a moradia. Por quê? Porque essa necessidade ela vai ser atendida por outra política que não é a política de assistência social. As pessoas que têm BPC e que muitas vezes estão em análise são pessoas que estão vulneráveis e sofrem riscos sociais e podem estar, né, na exclusão social também. E o pós-auxílio emergencial, que a gente não sabe se esse auxílio vai continuar ou não, porque esse auxílio estava atendendo muitas pessoas, né, em função da perda do emprego, da perda do trabalho dela, e que nesse momento, todas essas situações que a gente listou aqui passam a ser público da assistência social. E para acessar a assistência social, precisa passar pelo cadastro único, porque como esse cadastro, ele tem o registro de várias condições dessas famílias, é a partir desse registro que governo federal, governo estadual e governo municipal podem implementar políticas para atender necessidades específicas dessas famílias a partir do cadastro único, como, por exemplo, atender as pessoas com deficiência, localizar essas pessoas com deficiência, incluí-las no atendimento, pessoas sem escolaridade, que precisam ser incluídas na educação, né, ou serem encaminhadas para a educação, fazer uma parceria com a educação para que essa população seja atendida, gerar fomentos, né, para que serviços, por exemplo, ou programas, né, da agricultura familiar sejam incentivados, a partir dessa identificação que você vai fazer no cadastro único, pessoas pertencentes ao grupo tradicional e específico, que a gente também vai estudar, que é um público que passou a ser incluído e passou a ter visibilidade, público esse que nunca teve visibilidade em nenhuma política anterior
da assistência social, e ele passou a ter visibilidade a partir do cadastro único. Alguém tem alguma dúvida? Tem alguma colocação para fazer até agora? Então, eu vou seguir. A aula 2, então, a aula 1, como a gente viu, é só para situar o que é o cadastro único e quem ele atende, né, através do cadastro único. Eu recomendo que vocês leiam, assistam o vídeo e façam os exercícios, né, porque quando era presencial, através das dinâmicas que a gente aplicava nas aulas, vocês já iam fixando esses conceitos. E agora, com essa nova modalidade, essa fixação vai ser a partir de vocês mesmos, né? Se dedicando, lendo, assistindo o vídeo, fazendo os exercícios para fixar esses conceitos. Então, a aula 2, ela visa trazer assim, como é que a gente vai preencher esse cadastro? Quais são as orientações principais que a gente tem que olhar na hora que a gente for fazer o preenchimento e entrevistar as pessoas? Né? E como é que a gente faz isso? Então, vocês vão ver lá que no manual do entrevistador já vai trazer, né? Deixa eu só... Vai trazer, né? Os principais conceitos que nós temos que entender de família, que para o cadastro único, né, família é uma unidade nuclear composta por uma ou mais pessoas que contribuam para o rendimento ou que tenham as despesas atendidas por ela, todas moradoras de um mesmo local, no mesmo domicílio. Então, a família, o conceito que eu tenho, que família é eu, meu marido e meu filho, para o cadastro único, não. Para o cadastro único, família são todas as pessoas que estão morando naquele domicílio. Tanto que morador também é um conceito dentro do cadastro, que é a pessoa que está morando naquele domicílio na data que a gente for fazer a entrevista. Então, a pessoa está... a gente vai encontrar tio, avô, sobrinho, prima, morando nesse mesmo domicílio. E todas essas pessoas, se elas tiverem renda e contribuírem para a família, elas fazem parte da mesma família. Quando nós formos seguir dentro do cadastro, vocês vão ver que nós vamos aprofundar esses conceitos. E o responsável pela unidade familiar, a gente fala do RF, né, que é o responsável familiar. Ele normalmente é a mulher, porque na maioria das famílias brasileiras, quem está à frente da família é a mulher. Os filhos, a maioria das vezes, estão sob a guarda da mulher. Então, por isso, a preferência é que seja a mulher a RF dessa família, porque a RF é aquela pessoa que vai estar identificada como RF para prestar todas as informações no cadastro único. E um outro ponto importante é a autodeclaração. Então, isso significa que o RF falar para mim na hora da entrevista é o que eu vou registrar no formulário. Não é o que eu penso, não é o que eu interpreto, não. É o que exatamente o RF falou. Podemos ter dúvidas sobre alguma informação que ele passou? Podemos. Só que essa responsabilidade, na hora da entrevista, de checar, não é do entrevistador. Ele deverá comunicar o gestor do cadastro único e esse gestor vai tomar as providências que forem cabíveis. E essas providências, normalmente, nós orientamos no curso de gestor do cadastro único.
Tem também um manual para o gestor do cadastro único, mostrando todas as responsabilidades desse gestor, porque é ele que vai tomar a frente para fazer as verificações, as averiguações, caso tenham dúvida sobre alguma informação do RF que seja muito extravagante, né? A informação que ele estiver passando. E uma outra coisa que as informações que a gente acaba tendo aqui na aula online, que vocês têm que ter em vista que, para a gente ser um entrevistador, né, a gente vai ter que estar vestido adequadamente, né, para a gente realizar essa entrevista. Mas, para isso, né, nós temos que considerar que 20% das entrevistas que nós fazemos, seja no CRAS, ou seja uma unidade de cadastro único, 20% dessas entrevistas deverão ser feitas com visita domiciliar. Se vocês observarem no formulário do cadastro único, aquele formulário verde, lá no início, que nós vamos aprender na aula de amanhã, vocês vão ver lá que tem o formato da coleta de dados, sem visita domiciliar, com visita domiciliar. Então, esse com visita é os 20% lá. Se o município cumprir esses 20%, quando ele recebe o IGD Bolsa, o município recebe para investir no cadastro único, em capacitação, equipamentos, veículos. Ele ganha um pouquinho a mais, se ele manter uma média de 20% de entrevistas domiciliar. A gente sabe que nesse período de pandemia, as condições já são restritas para isso, porque nós devemos ter todas as seguranças para fazer essa entrevista domiciliar, né? Temos que ter máscaras, álcool gel para você poder fazer a limpeza das mãos, ter um distanciamento dessa família quando você for entrevistar, você está num ambiente arejado para fazer isso, e pode ser que as condições daquela família você não tenha isso. Então, é aconselhável, diante dessa pandemia, que não se faça visita domiciliar. Então, e quando a gente vai no local para fazer a entrevista, quem assistiu o vídeo viu lá, né, que a mãe estava preocupada com o filho entrevistador, porque ele estava indo de qualquer jeito fazer a visita, né, domiciliar, para fazer a entrevista. Então, são coisas que a gente tem que cuidar, não só para fazer a entrevista. Se a gente está trabalhando, né, a nossa vestimenta, a nossa identificação tem que ser adequada ao nosso local de trabalho. E não só na visita, né, mas na entrevista, a gente tem que ter uma abordagem de cordialidade, de clareza nas informações que a gente está passando. Porque a maioria da população que nós atendemos é uma população mais simples, e que, se a gente tiver uma postura arrogante, de discriminação com a pessoa que chegou com roupas sujas, com um cheiro que não é o que a gente gostaria de sentir, com crianças barulhentas. Às vezes eu tenho preconceito, né, de cor, né? Então, isso interfere na entrevista se eu não estiver atento quando eu estiver fazendo a entrevista, porque o meu papel como entrevistador, né, considerando que o cadastro único é a porta de entrada para que a população mais vulnerável acesse políticas públicas e acesse os seus direitos, porque ela ir lá fazer o cadastro único não é a favor, não é benesse. A pessoa que está indo fazer o cadastro único, ela está exercendo o direito dela de acessar a política pública. E ela sabe que, para isso, ela vai precisar preencher esse cadastro. E esse cadastro, para nós, dentro da política de assistência social, é a porta de entrada, como eu já comentei com vocês anteriormente.
você fazer mapeamento de vulnerabilidades, fazer o teu plano municipal de assistência social a partir dos dados do cadastro único. Porque essa população que está no cadastro único é a população vulnerável e prioritária a ser atendida na política da assistência social. Então, coletar as informações da melhor forma, esclarecendo quantas vezes forem necessárias, mudando o meu jeito de falar com a pessoa para que ela entenda o que eu estou pedindo, é o que a gente deve fazer respeitando esse usuário que veio até nós, ou esse usuário que a gente adentrou a casa dele, o domicílio, para fazer essa entrevista. E isso seria nós respeitarmos as características dessa família, porque nós vamos ter famílias de todas as formas. E a gente sabe que, quando há exclusão social, as famílias se viram como podem. Elas dão jeito na vida delas. E, por isso, a gente Obrigada, tem que respeitar o que elas estão construindo para elas. Eu estou ouvindo meu curso aqui, tá? Ele quer mamar, Alguém filha. está com o microfone aberto. Faz mamazinho pra ele, eu vou lavar as coisas aqui. Marlene, por gentileza, pode ligar teu microfone? O microfone fechado. Agora deu. Não, mas eu estava falando com o microfone fechado? Não, é porque como tinha outras interferências, eu desliguei o microfone de todo mundo, tá? Ah, legal. Tá bom, então. Espera aí. Então, deixa eu voltar a compartilhar aqui. Bom, então, só para a gente recapitular. Então, nós vimos o que é o cadastro único, alguns conceitos que a gente tem que entender para poder preencher o formulário do cadastro único, como que a gente deve realizar essa entrevista, se preparar para a entrevista, e agora nós vamos ver quais são esses formulários, né? Que formulários são esses do cadastro único que a gente vai preencher? Então, vocês viram lá pela... Então, esse daqui é bem geral, né? Que para a gente preencher o cadastro, eu não sei se a maioria preenche ele manualmente, mas a orientação que a gente dá é que todos façam o cadastro único direto no sistema. A Caixa Econômica realiza todos os anos uma capacitação que é chamado de V7 para cadastro único. Então, esse curso que nós estamos dando para vocês, ele é conceitual. É para a gente entender o que é o cadastro único e como que a gente deve preenchê-lo. E a Caixa Econômica vai falar do sistema, porque daí no sistema você tem todos os blocos lá, esses formulários suplementar e avulso, eles estão também lá dentro de uma forma diferente do que a gente vai preencher manualmente. Então, quando você preenche manualmente, é bem importante você utilizar uma caneta azul ou preta, vermelha não é aconselhável, porque se você preencher fisicamente, né, manualmente esse formulário, ele vai ter que depois ficar arquivado por até 5 anos. Depois de 5 anos, esse cadastro, ele pode ser desfragmentado ou incinerado.
desde que aprovado a relação dos cadastros que estão sendo feito a desfragmentação ou a incineração no Conselho de Assistência Social. Então, a orientação é que vocês façam direto no sistema, para facilitar, porque você só vai fazer no formulário quando você vai fazer uma visita domiciliar. Inclusive, é até interessante, com esse recurso do IGD Bolsa, comprar um notebook, um tablet que tenha acesso à internet para você ir fazer a entrevista domiciliar. Isso já facilitaria bastante, porque quem faz no papel vai ter que passar para o sistema. Então, são 2 trabalhos, né, e você pode agilizar aí o teu trabalho. Mas caso você precise fazer ele manualmente, preenchê-lo com letras maiúsculas, porque se você vai preencher e vai passar para outra pessoa que vai registrar no sistema, ela tem que entender o que você escreveu, por isso ser letra maiúscula. E observar muitos saltos. Eu já vou mostrar uma situação de salto ali e que a gente acaba errando, principalmente na prova, porque você tem uma situação lá que você não precisa responder, então, se a resposta não é aquela, diz assim, pule para a questão tal, e às vezes a gente esquece disso. Então, e no formulário, manualmente, também é assim, né? A gente tem que prestar atenção nos saltos. Uma outra coisa que é bem importante, que vocês vão fazer ali nos exercícios e na prova também, não pular quadrícula, porque a quadrícula, quando você pula, o sistema não reconhece e considera que você errou a questão. Então, se você for preencher, né, manualmente, não tem problema, você até consegue ler, mas ali nos exercícios e na prova, ter muita atenção, porque a quadrícula, ela conta. E aí eu já vou mostrar como preencher a questão numéricas e valores em reais. E os caracteres especiais informados aqui são os acentos, que você preenchendo aqui num curso online, isso não tem problema. Mas ele, quando você preenche manual, não precisa colocar acentos nas palavras. E também vou mostrar aqui para vocês a marcação incorreta, rasura, só para vocês fixarem isso. Para que quando... tudo bem que eu acho que na prova não tem problema ali, vocês vão poder, na hora que você estiver fazendo, preencher errado, você corrige, mas quando você vai fazer manual, tem uma orientação, tem um padrão para a gente fazer isso, para que o formulário principal da família não fique bagunçado. E a gente não pode atualizar cadastro manual no cadastro principal anterior. Cada atualização que a gente vai fazer, ou a gente vai pegar um cadastro principal novo, ou a gente vai usar o formulário suplementar 1 ou 2 para complementar ou corrigir a informação do formulário principal que alterou. Então, a gente não pode atualizar o cadastro no principal da família. Por isso, tem os avulsos para a gente corrigir, aí você põe junto e fica arquivado junto. Daí, essa numeração também, eu já vou mostrar um exemplo para vocês. Então, por exemplo, se eu assinalei errado, eu vou fazer 2 riscos e vou assinar a correta. Se eu escrevi, né, eu coloquei o nome, eu troquei o nome das pessoas aqui. Então, eu faço 2 riscos paralelos e escrevo o nome da pessoa correto em cima. Caso eu erre só uma letra da pessoa, eu faço 2 risquinhos transversais e escrevo a letra correta em cima. Opa! Então, caso
o meu formulário, eu vou anular o formulário, ele não tem mais validade, eu vou colocar 2 traços transversais no formulário. Caso eu erre um bloco, né? Por exemplo, o exemplo que tem aqui é o do domicílio. Ah, eu errei isso aqui, essa informação não está correta. Então, eu vou colocar um traço transversal somente no bloco que eu errei. E o exemplo que eu falei para vocês do salto. Então, a pessoa nem tem um imóvel, não tem um domicílio particular improvisado e nem é coletivo. Desculpe, se o imóvel for particular permanente, e não é nem particular improvisado e nem coletivo, já tem orientação. Passe ao 3.1. Ao 3.1. Então, significa que esses aqui que vão vir para frente eu não vou preencher. É bom ficar atento, porque nos exercícios tem isso e na prova também. E às vezes, por uma distração nossa, a gente acaba errando porque não prestou atenção. E agora, propriamente dito, os formulários. Então, os formulários, nós temos o principal, que é o verdinho, e esse verdinho, ele é composto de 10 blocos. Eu sei que a primeira vez que eu vi o formulário, eu achei ele muito complicado. Eu sei que tem muitas pessoas novas aqui que já estão fazendo o cadastro e com certeza já tem uma certa familiaridade, porque à medida que você vai preenchendo, você vai errando, vai entendendo e daí vai seguindo a lógica do cadastro. Mas ele não é complicado, ele é simples. Nós vamos encontrar no formulário verde, o bloco 1, 2 e 3, que se refere à identificação do domicílio e da família, que nesse bloco a gente vai encontrar, né? A identificação e controle, o endereço da família, que isso a gente vai trabalhar e é bem importante vocês entenderem, porque essa lógica que está descrita aqui é uma lógica de endereço que você pode rastrear por GPS. Então, é bem importante vocês entenderem a lógica do endereço para entenderem o que é localidade, o que é logradouro, o que é o nome da rua, o número, o complemento do número, para que vocês preencham esse cadastro da melhor forma possível, porque esse endereço vai possibilitar que uma assistente social faça uma visita domiciliar para verificar, por exemplo, a família que tem Bolsa Família e a criança não está indo para a escola, ela vai ser acionada para fazer essa visita, para verificar que vulnerabilidades essa família está enfrentando, por que a criança não está indo para a escola. Ela vai ter que acionar outras políticas para atender, ou ela vai ter que fazer um plano de atendimento para essa família, para que ela possa levar essa criança novamente para a escola ou para o posto de saúde. Vocês sabem que para receber o Bolsa Família tem condicionalidades também, como tem as condicionalidades para você fazer o cadastro único para programas sociais, que é o limite de renda. E uma coisa que é bem importante, formulário do cadastro único e Bolsa Família são coisas diferentes, não são as mesmas coisas. A pessoa faz o cadastro, o sistema faz uma avaliação dos pontos principais dessa família e avalia se ela tem perfil para ir para o Bolsa Família ou não. Se o sistema, que não é uma pessoa que analisa, é o sistema que já está programado para isso, ele verifica que a pessoa tem perfil, ele inclui ela na lista para a medida que o município vai
atendendo o perfil lá que é estabelecido, ela vai sendo incluída no Bolsa Família. Mas não necessariamente se a pessoa chegar, eu vim fazer o cadastro para o Bolsa Família. Não, ela veio fazer o cadastro único. Aí é que ela vai passar por uma avaliação dentro do sistema para ver se ela tem perfil para o Bolsa Família. E o que mais que a gente tem no formulário principal, que é o verdinho? Nós temos a identificação da pessoa. Ah, não, um detalhe antes da gente começar a identificação da pessoa. A identificação da família também está no bloco 3, que é onde vocês sabem me dizer, alguém pode responder até quantas pessoas eu posso registrar na lista de componentes da família aqui no formulário principal? Alguém quer responder? Eles estão respondendo no chat, Marlene. 6. Não. Olha, isso é bem importante, porque é assim, ó, lá na lista de componentes da família, os moradores do domicílio, eu posso registrar até 12 pessoas, até 12 nomes, na realidade. Tivemos 2 respostas a 12. Ai, que bom! Então, lembrem disso, no formulário principal, eu posso registrar 12 nomes de pessoas moradoras daquele domicílio. Agora, no bloco 4, 5, 6, 7 e 8, eu só consigo registrar 6 pessoas, porque são 6 registros, e esse registro da pessoa vai envolver os dados dela, os documentos dela, a escolaridade dela, se essa pessoa que eu estou registrando tem deficiência, o trabalho e remuneração, se essa pessoa tem algum trabalho e algum tipo de remuneração. Então, eu consigo registrar no formulário principal até 6 pessoas com todas as informações sobre ela. Mas registrar nomes dos moradores, eu registro até 12, que está no bloco 3. Mas os dados pessoais de cada um, no formulário principal, eu só consigo registrar 6. E daí nós vamos aprender nas aulas seguintes como que eu vou utilizar os outros formulários para preencher. Aí o bloco 9, vocês vejam, é simples o cadastro, ele não tem, a não ser que a família tenha, assim, 10 pessoas, que daí você vai preencher todo o cadastro verdinho e vai precisar do avulso 2 para preencher o restante dos dados das outras famílias, das outras pessoas. Então, e daí já chegamos no bloco 9. E o bloco 9 nada mais é que onde a gente vai coletar, né, os dados da pessoa, né, a assinatura dela, vai preencher ali, e vai preencher com os dados os dados dela no cadastro, ela vai assinar e você vai destacar e dar para ela. Quando você faz no sistema, você vai imprimir e vai dar para ela. E tem essa questão 10, que é do bloco, que é para a marcação livre do trabalho infantil. Nós vamos trabalhar isso também, mas essa parte do cadastro não é uma parte do cadastro que eu pergunto para o RF. Eu vou observar a partir da entrevista que eu fiz. Se eu registrei criança abaixo de 18 anos trabalhando, opa, né, já tem um trabalho infantil aí. Se eu vejo criança, que a mãe menciona ali durante a entrevista, que ela vai ajudar o tio, que ela vai lá não sei onde, e por isso ela não vai para a escola, aí já vai estar, né, caracterizando um tipo de trabalho infantil. Então, esse é um item mais de observação do entrevistador. Mas se ele observar que pode ter alguma coisa,
ele vai fazer um registro e aí vai ter que encaminhar para o gestor do cadastro e do Bolsa para que ele acione, no caso, o município maior, o CREAS, ou então a gestão, né, a equipe técnica que está na gestão do município pequeno, para essa equipe da gestão ir fazer a visita e verificar o que é esse trabalho infantil. Então, gente, olha, terminamos aí, é só isso o formulário, né? Então, mas veja, ele tem vários detalhes, vários pontos que nós vamos trabalhando ao longo do curso. E também, qual é o outro formulário que a gente tem, além do formulário verde, que é o avulso 1. O avulso 1, ele tem o objetivo de identificação do domicílio e da família. Então, no ano eu fiz o cadastro verde, né? Fiz lá no papel, passei para o sistema. Aí a família vem no ano seguinte, 2 anos depois, que é o prazo máximo para ela vir, para fazer a atualização do cadastro. Mudou de endereço. Então, se ela mudou de endereço, a casa dela também mudou. Então, eu vou ter que identificar isso novamente, e eu faço isso através do avulso 1. A composição da família, né? Os componentes da família lá do bloco 3 mudou. Não tenho mais espaço, já tinham 12 pessoas lá, então eu vou ter que incluir, né? Então eu faço essa inclusão no avulso 1. Mas quando eu não tenho espaço mais no principal, mas eu tenho que mudar, porque o que nós vamos encontrar? As crianças podem mudar de escola, mudam a escolaridade. Então, quando ela vier atualizar o cadastro, provavelmente você vai ter que preencher um avulso 2, que vai ter informações renovadas dessa criança. Se não tiver, não vai precisar fazer. Mas se tiver, é esse avulso 2 que você vai ter que usar para fazer a atualização. Já o suplementar 1, vocês guardem. O suplementar 1, ele é obrigatório em todas as entrevistas que nós fazemos. Por que ele é obrigatório? Porque ele vai identificar, para que a assistência social possa saber que programas essa família acessa e que programas ela não acessa, que ela poderá acessar através desse suplementar 1. Porque na primeira página desse suplementar, você vai verificar com ela quais são os programas e serviços que ela participa. E a maioria desses programas são do governo federal. Você vai identificar também se algum membro da família esteve em trabalho escravo, né? Como vocês são de todo o Paraná, a gente sabe que tem fazendas por aí que fazem trabalho escravo. Inclusive, aqui do Paraná já teve denúncia sobre isso, de pessoas sendo escravizadas, onde o salário que ela recebe, ela deixa no próprio local que ela trabalha, porque ela tem que pagar o alojamento, ela tem que pagar a alimentação que ela come lá e acaba não sobrando nada para ela. Isso, gente, é trabalho análogo ao escravos. Nós vamos ter uma aula sobre isso. Uma outra coisa que esse documento informa é sobre energia elétrica, né? Se a pessoa recebe energia, se ela tem tarifa social ou não. E daí, na página seguinte, vai constar os programas da assistência social, se ela recebe BPC, se as crianças participam do serviço de convivência, se as mulheres, se tem abrigo para as mulheres, se ela já, né? Então, tem vários itens aqui que vocês vão ter que ler para a pessoa e ela vai dizer se tem ou não. E uma outra coisa que esse formulário suplementar 1, lembra que eu falei, ele é obrigatório.
vocês vão poder identificar também nesse formulário as famílias tradicionais e específicas, porque elas têm um código. Nós vamos trabalhar isso lá para frente, né? E é nesse documento que você registra o tipo de família que ela é. E aí, nós vamos ter o suplementar 2, que esse é exclusivo para a pessoa em situação de rua. Por que ele é exclusivo? Porque o objetivo desse cadastro é identificar como as pessoas que estão em situação de rua vivem, né? Se elas... O que levou ela a morar na rua? Quanto tempo que ela mora na rua? Se ela vive com a família na rua, se ela tem algum contato com os familiares que ela tem, se ela já acessou, participou de alguma atividade, de que forma ela ganha dinheiro na rua. Então, são informações bem importantes para caracterizar essa população, e vocês lembrem, um dos grandes objetivos do Cadastro Único é fazer a inclusão social, e a inclusão social passa a ser feita a partir do momento que essas famílias são identificadas. Se elas não forem identificadas, como que as políticas públicas vão atender essas famílias? Se nós não fizermos, né, dentro da política da assistência social, busca ativa, que vai poder ser feito isso, né, a busca ativa no Cadastro Único para cadastrar pessoas, mas essa já é uma atividade organizada pelo gestor do cadastro e não pelo entrevistador. Alguma dúvida, pessoal? Porque lá no fórum não tinha dúvidas. Vocês ficaram com alguma dúvida até agora? Marlene, Oi. nós temos uma mãozinha e depois eu coloco aqui o que o Elias relatou. Roseli, eu acho que você estava com a mão erguida, você gostaria de falar? Sim, Dúvidas, à vontade. Na questão no sistema, eu sei que vocês estão falando de formulários, né? Mas se eu faço direto no sistema, eu tenho que ter, né, no arquivo, né, o cadastro físico, eu tenho que, né, manter impresso ali comigo? Então, a orientação que o Ministério dá é que a primeira vez que você vai fazer o cadastro dessa pessoa, e você já vai fazer direto no sistema, você imprima ele completo e arquive. Caso a pessoa já esteja no sistema, você só vai fazer a atualização, você só vai imprimir para ela a folha resumo, caso ela precise e peça o documento para você. Certo. Mas caso esse usuário queira o documento completo, ele tem direito ao documento, porque é um documento dele. É a mesma coisa quando a gente fala do prontuário médico. O prontuário médico, se eu for no consultório e eu chegar para o médico e dizer eu quero olhar esse prontuário médico, ele tem que me fornecer o prontuário, porque o prontuário é meu, são os meus dados que estão registrados ali. Caso ele tenha um dado confidencialíssimo que ele não pode colocar ali, não é ali que ele vai pôr, porque esse documento, eu como paciente ou como usuária da assistência social, eu tenho o direito ao meu cadastro. Mas, normalmente, a gente cria a folha resumo, que é um geral ali para a pessoa, inclusive, quando ela mudar de município, para ela poder levar no outro município, para poder atualizar o cadastro dela lá, para ela levar na Copel, né? Não sei se todo mundo é Copel, mas para você ter o abatimento lá, usar o Luz Fraterna, você leva a folha resumo do Cadastro Único para poder ter o acesso a programas sociais. Não sei se eu respondi. Não, sim, respondeu sim. Geralmente eu forneço a folha resumo, e quando é no primeiro cadastro, daí aquele sai o comprovante, né? E mais o comprovante, além da folha resumo, mais o comprovante, exatamente. Sim, obrigada.
De nada. Mais alguma dúvida, Ana? Temos 3 dúvidas aqui no chat e tem mais alguém com a mão erguida. Deixa eu ler aqui a do chat. E o histórico da família, podemos repassar para o usuário? Mas que histórico? Eu não entendi. O histórico, você fala assim, o cadastro completo? Cristiane, se você quiser, isso, o cadastro completo. Então, você fez o cadastro completo. A princípio, a gente fornece a folha resumo. Ela quer o cadastro completo para ter segurança de tudo que foi registrado ali. Você pode imprimir esse cadastro completo. Os anteriores daí não tem, porque a medida eu não sei falar do sistema, gente, porque se os anteriores ficam arquivados, eu não sei como é que funciona no V7, mas os cadastros anteriores, eles vão ficar guardados até 5 anos. 5 anos a gente ou incinera ou desfragmenta, desde que o gestor do cadastro, lá na 177, lembra da portaria que eu falei, 177? Nessa portaria tem toda a orientação do que você deve fazer. Você vai listar ou pelo Código Familiar ou pelo NIS, todas as famílias que você vai incinerar ou vai desfragmentar, leva essa lista no conselho, aprova no conselho e arquiva, e leva alguém do conselho para presenciar a desfragmentação ou a incineração desses cadastros. Essa é a orientação. Cristiane, ficou respondida? Marlene, eu acho que se você quiser tirar a tua tela para ir acompanhando também o chat comigo, que daí pode ser que você lendo, você consegue... Pode ser. Vamos ver aqui. Uhum. Ó, tem uma outra pergunta da Valéria. Tem alguém falando? Então, ó... Fique à vontade, então. Pode falar. Depois a gente responde do chat. Essa é uma dúvida, sim, porque às vezes algum usuário vai entrar com algum procedimento no INSS, recorrer a algum benefício, e eles estão solicitando o histórico da família. Esse histórico, ele fica registrado lá no prontuário da família, né? Acredito que só o gestor consegue retirar. É esse que eu fiquei em dúvida, a gente pode estar passando ou não, porque ele vai completar também a informação. Desde que a família foi inclusa, né, no cadastro único, até todas as atualizações que ocorreram no tempo. Olha, eu desconheço que o INSS está pedindo o histórico. Você fala assim, sim, de todas as mudanças da família que ocorreram anteriormente? Isso, no caso, não foi o INSS em si, algum advogado, né, que está ali fazendo para a pessoa, esse advogado que está solicitando para nós, porque o INSS, ele tem acesso, né? Porém, esse advogado, no caso, ele faz uma procuração ali e ele está solicitando para que o usuário vá até nós e peça esse histórico. Puxa vida. Olha, eu vou ter que verificar isso, porque como é um histórico no V7, o histórico estaria assim, né? Todos os cadastros a cada 2 anos, na realidade, assim, né? Ficam 5 anos, você tem 2 cadastros, né? Uhum. 2 cadastros que você tem. É o histórico mesmo. Porque a folha resumo a gente fornece para o usuário, né? Toda vez que vai atualizar, isso, vai fazer inclusão, a gente sempre fornece. Porém, eles pedem o histórico, que é essa parte mais completa, né? Daí eu consigo estar imprimindo. Só que eu fico um pouco receosa se eu posso estar passando ou não, né? Pois é, esse histórico... É uma questão meio sigilosa, né? Uhum. Mas o histórico que você imprime não é o cadastro completo, é o histórico de quem passou pelo cadastro ali, ó. Quantas pessoas da família entrou, quantas pessoas saíram, é isso? Isso, uhum. Tem até o nome do entrevistador, tem tudo, ele é bem completo. E é de quanto tempo esse histórico? Desde quando a pessoa fez o cadastro? Isso. Solicito desde o início. Puxa vida, olha, eu não sei te responder isso, nós vamos ter que consultar. Sim, foi alguém, no caso, advogados do INSS e também a Defensoria Pública. A gente recebeu ofício da Defensoria Pública, né, quando tem a questão de advogado gratuito, para solicitar algum benefício do INSS, e eles também solicitam para nós isso.
Mas o Ministério, quando solicita, não solicita através do usuário, vem um documento para vocês. Isso, aham, sim. Não. Daí, quando vem o documento, aí você fornece, porque você está resguardada de um processo, caso alguém queira questionar, por exemplo, se o usuário quiser questionar por que você forneceu, você Aham, tem um documento do Ministério solicitando. aham, tá. Agora, não sei, talvez desse histórico que venha o usuário mesmo pedir, Sim. talvez tenha que ter um documento, né, que ele está solicitando e que ele vai assinar A gente para não. pede um protocolo, porque eles façam um protocolo solicitando esse documento, né? Só que Ah, tá. mesmo assim eu fiquei meio, né, com medo ali, com receio, por ser uma questão sigilosa, né? Não, é sigilosa entre aspas, né? Porque na realidade é É o informação do direito do usuário, usuário, né? né? Sim, É. aham, também tem isso, né? Então que a gente fica Aham. confuso. Não, mas eu só vou confirmar essa informação. Tá, E daí na aula de amanhã, que vai ser a Magali, daí eu vou estar também, mas daí a gente esclarece você sobre isso. ok, Só obrigada. para eu entender bem, é o histórico completo lá do V7 para Isso, o usuário. isso, aham, isso Tá, mesmo. beleza. Tá, obrigada. De nada. Mais alguma pergunta online, Ana? Tem, peraí que agora eu me perdi nas mensagens. Vamos lá. Aqui, ó. Eu arquivo todas as folhas resumos de atualização. Não, ela falou bem assim: eu arquivo todas as folhas resumos de atualização. Isso é realmente necessário? A Valéria. É, é bom você ter arquivado. Sabe por quê? Porque se der um pane no sistema, você precisar obter uma informação daquele usuário e você não acessa o sistema, pelo menos você tem a folha resumo impressa. É uma garantia para você. Você viu, né? A gente está numa aula online aqui, a internet pode cair, eu posso não conseguir acessar a câmera, eu posso não acessar o microfone, tanta coisa pode acontecer. Então, imprimir a folha resumo e você arquivar, porque é uma folha só, não é o formulário verde lá, que são várias páginas, né? Então, quando você atualiza o cadastro, imprime uma e arquiva. Sabe que ela vai ficar arquivada ali por 5 anos até. Mais alguma dúvida, gente? Se alguém quiser erguer a mãozinha, falar. Não sei se está Porque eu faltando posso ler alguém. aqui no chat. Não, no chat daí é mais o pessoal conversando, Marlene, sobre essa Tá. dúvida. Então, assim, Uhum. daí sobre as atividades, o Elias colocou que na aula 3, nas questões 19 e 20, ele pede para fornecer o nome da pessoa, né? E da mãe, que é naquela parte de identificação de pessoa. E lá eles colocam, o sistema colocou como quesito 1.14. Mas, na verdade, quando vai se tratar de identificação de pessoa, é o 4.02. E o 1.14 Não, peraí. Você é o está nome. falando. Não, ele está falando do nome da mãe, né? Isso, do nome da identificação da pessoa e do nome da mãe. Só que, assim, lá no sistema, Marlene, eles colocaram na atividade como 1.14. Só que o 1.14 ele é referente ao Não, nome da rua. E aí foi a não. dúvida dele. Aí ele falou que Na aula 3 está assim? isso, na atividade da aula 3. Na pergunta 19 e 20, eu já fui lá verificar e ele tem razão. Aí ele falou que ele acabou não respondendo, né? E daí consideraram como errada. Assim, gente, sempre Então, mas o que nós podemos. Acho que você pode escrever para eles, identificando isso, para eles corrigirem. isso. Eu já pedi também para o Elias colocar lá no fórum de dúvidas se apareceu qualquer um, né, dos participantes quando Isso. ocorrer alguma situação assim. Eu vou repassar, porque daí eles podem estar corrigindo aí a nota do Elias, né? Porque no E dos caso. demais. E dos demais se tiveram a mesma dificuldade. Mas se acontecer isso, gente, respondam com o nome, mesmo que o quesito esteja errado, respondam e daí depois coloquem no fórum de dúvidas que eu repasso, pelo menos para vocês não colocarem ali como dado como errado a resposta de vocês. Isso mesmo. Tem mais alguma dúvida?
Daí lá no comecinho do encontro, teve uma companheira que ela falou que teve dificuldade porque não tinha material de apoio para o teste inicial. Mas daí o teste inicial ele é realmente sem nenhum material de apoio. É só para a gente saber se você já tem algum conhecimento prévio. Como eu falei, ele não Exatamente. vale nota, então tudo bem se vocês não foram bem, porque é realmente para testar esse conhecimento prévio. Mais alguma pergunta? Ó, nós só temos ainda o momento de reflexão que é dos formulários lá. Eu poderia apresentar, e daí, se tiver mais perguntas, a gente responde, senão a gente encerra daí. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês esse último momento de reflexão. Marlene, a Oi. Rosiele gostaria de falar. Ah, então, por favor, Rosiele, fale. Na questão do RF, né, que é preferencialmente a mulher, mas não obrigatoriamente, né? Sim. Porque agora eu notei assim, né, como teve o auxílio emergencial, então muitos homens, né, a maioria, né, procura, e muitas vezes, né, a mulher não está, daí a gente questiona. Eu tive um caso, né, que eu pedi que a esposa fosse, né, fazer, só que daí eu notei já que, né, diante dele, que a esposa não iria correr atrás, entendeu? Aí eu já coloquei, né, pedi que ele mesmo fosse, no caso. Não consegui entender. Vocês dizem assim, ó, quem veio fazer o cadastro único foi o marido, Isso, o o esposo, companheiro né? dela. Aí eu Veio... conversei, falei que geralmente a gente colocava a esposa e tal, mas daí ele me deu a entender que a esposa não iria, né? É uma pessoa assim mais caseira, né? Depois eu procurei me informar, mas daí eu coloquei ele mesmo como RF. Ele trouxe todos os documentos da esposa, do filho, dos filhos. Ah, olha, ó, ele tem o direito de fazer no nome dele se a esposa não quiser vir fazer, né? Faz, e porque se qualquer situação que acontecer com essa família depois, e o CRAS for acompanhar, vai se identificar, vai ver o que está acontecendo e tudo mais, mas não necessariamente tem que ser que não possa ser com o marido, né, com o companheiro da pessoa. Pode ser. E se ele que foi lá se identificar para fazer, e depois, se essa família, no cadastro, veja lá, apresenta várias vulnerabilidades, provavelmente vai ser acompanhada pelo CRAS. Se essa família for acompanhada lá, então, no desenrolar do acompanhamento, vai se identificar qual que é a situação, se precisa depois voltar o cadastro para a mulher, se ele é uma pessoa que está, por exemplo, recebendo o benefício e ficando para ele, não usando para as crianças, que na realidade é para isso, né? Você recebe um valor que é pequeno, que é para as crianças, para os adolescentes, ou para a mãe que é gestante, ou para a mãe que é nutriz, ou porque ela está numa condição, né, de pobreza, né, e extrema pobreza, e que ela recebe um valor diferenciado, né, quando não é só o básico. Então, se vem ele, e ele vai fazer no nome dele, pode fazer. Agora, é isso que é importante, né, o cadastro único, ele não pode ser feito e abandonado, né? Ele tem que ser visitado, não por vocês, entrevistadores, mas pelos gestores, para que os gestores olhem, avaliem, utilizem as informações riquíssimas que tem nesse cadastro, para que ele possa ser trabalhado, inclusive, no plano municipal de assistência social, para poder atender da melhor forma essa população, porque eles são prioritários dentro da política da assistência social. Mais alguma pergunta?
Então, eu vou compartilhar só o slide do segundo momento de reflexão. Não sei, compartilhou? Não, não compartilhou, né? Não compartilhou, peraí. Acho que agora foi isso. Marlene, nós temos mais uma pessoa no chat querendo fazer uma pergunta. Então que ela faça, por favor. Tá CAD-PR, eu não tô lembrando quem é. A pessoa não pode falar? Alô, oi, meu nome é Alessandra e eu tenho uma dúvida. Ocorreu assim, eu tive que fazer a exclusão da família por questões que veio o óbito, né? Primeiro veio o óbito da senhora, aí passou um tempo, o senhor faleceu. Então a família, no caso, seria excluída, porque morreu os dois integrantes da família, né? Na hora de eu fazer ali preencher o requerimento de exclusão da família, no caso, não teria o responsável familiar para assinar, porque os dois vieram a falecer. Como que eu procedo nesse caso? Nossa, boa pergunta. Bom, eu posso verificar se tem mais algum detalhe sobre isso quando os dois integrantes, né, da família falecem. Mas se você tem a certidão de óbito dos dois, o gestor do cadastro único pode assinar essa exclusão do cadastro. Eu não lembro se sim, tem alguma orientação diferente sobre isso. Entendi. É que eu sou entrevistadora e gestora também no município. Então, daí eu fiquei com essa dúvida, porque eu encontrei bastante casos de família que vieram a óbito, né? Pessoas que estavam até usando o centro de referência do idoso, né? Então, houve esses casos em que primeiro foi depois, passados 5, 6 anos, o próximo. Daí eu tive que excluir esse cadastro. E daí que me surgiu essa dúvida, eu fiquei sem saber o que fazer, porque daí eu não teria o responsável familiar também, acabou não estando mais, né, assim. Aí, se puder depois me passar uma orientação, o que fazer, se eu posso, como gestora, assinar no lugar, sabe? Eu tenho a impressão que sim, que seria um procedimento assim legal, né? Você como gestora tem os dois documentos de óbito, né? Sim, até o filho dele veio trazer, aí no momento, ali, sem saber, eu colhi a assinatura do filho, mas não era Pode o ser. certo, Mas porque porque o documento que você tem lá é o RF que tem que assinar, é isso? isso, no documento de exclusão tem que colocar a certidão de óbito, né? Colocar o motivo que está excluindo a pessoa da família, que é, no caso, falecimento, e aí depois vai ter que o responsável familiar tem que assinar. Só que esse filho também já tem a família dele também já está cadastrado no CAD Hum, único. Então não posso colocar o filho dele hum, como responsável familiar da família, porque eu não posso tirar da outra família, né? claro. Então, aí eu acabei colhendo a assinatura no lugar, mas eu acho que não era o certo. Eu acho que esse documento ele vai ficar sem assinatura, mas fica com ou um documento de vocês ali, né, assinado por Aham. você como gestora, dizendo, ó, esse cadastro foi excluído porque os dois componentes, inclusive o RF, faleceram e pronto, e você assina como Aham. gestora. Ah, tá. Então tá joia. Outra dúvida que eu tenho também, sobre os cadastros que já fazem mais de 5 anos, a gente pode estar incinerando, excluindo o papel, né? Pode Sim, estar dando fim, né? No isso. caso, as famílias que ainda usam todos os benefícios, assim, da assistência, usa todos os programas e tal, mesmo que
ela já passou 5 anos, eu ainda mantenho os documentos dela, tudo, porque ela ainda tá, a família ainda tá vigente no município. Eu só excluo da família que já não tá mais, assim, usando, no caso. Seria isso, né? Não, não. Todos os cadastros que você tem no município, deu 5 anos, você pode incinerar todos. Todos. Entendi. A cada Entendi. 5 anos você incinera. Por quê? Porque você tem o cadastro completo no sistema e você também está mantendo a folha resumo também arquivada. Né? Então, se você Ah, precisar de uma informação imediata daquela família e você não consegue acessar o sistema, pelo menos você tem a folha resumo impressa para poder acessar. E a gente sabe que nos municípios do interior a internet é lenta, nem sei se lá, se no interior já tem fibra ou é tudo discado, nem sei como é que é. E daí, às vezes, não acessa naquele dia, né? Então, quando você atualiza o cadastro daquela família, que é a cada 2 anos, você imprime a folha resumo, para você ter as informações daquela família imediato, se você precisar. entendi. Então tá, era isso. Só Obrigada, tá? lembra, é que você não tem o curso de gestor, mas tem um curso de gestor e tem um manual de gestor. Mas acesse a portaria 177, que nessa mesma portaria que tem esse modelo aí de declaração, né, para fazer exclusão, tem também a orientação para você fazer a vamos dizer assim, a incineração ou desfragmentação dos cadastros que estão arquivados. Mas lembra lá que eu falei, é bem Ah, importante. Você vai ter que fazer uma lista com o código da família, né? O código da família, o código uhum, familiar, melhor dizendo, e fazer toda essa relação e o período que é, lá tem toda a orientação, sabe qual é o período para você aprovar no conselho, arquivar isso uhum. para fazer Então certinho. tá, então tá joia, entendi. Obrigada. Nós E foi. podemos, acho que com a Ana, eu posto lá no nosso grupo a portaria. Daí vocês acessam ali pelo WhatsApp. Tá bom? Ok, então. Ok, obrigada. Marlene, Oi. a gente ainda tem algumas dúvidas no chat, mas assim, elas não são sobre o conteúdo programático da aula, né? E aí, É, como o nosso tempo já está se esgotando, eu estou anotando elas para quando chegar o momento de serem debatidas, né? A gente retorna, tudo bem? ótimo, ótimo. Elas não fazem parte dessa aula, então, é isso? Não Tá. fazem parte do conteúdo. Bom, então, gente, só para a gente fechar o momento de reflexão que vocês tiveram na aula 3, e eu acredito que todos deverão preencher, porque até o momento que eu acessei só tinha um registro. Então, o que eu trouxe aqui para vocês entenderem, né, a importância, né? Quais são os principais pontos que a gente tem que pensar que no cadastro, quando eu for fazer, eu não posso errar, que eu tenho que ter muita atenção. O registro dos documentos, porque se eu registrar um número trocado, faltando um número a mais, é um documento que não vai ser, por exemplo, CPF, né? É um documento que não vai ser encontrado, né? Não vai ser, e você corre o risco, né, do cadastro não ser atribuído um código familiar ou um NIS, né, na realidade, para aquela família ou para aquela pessoa, né? O endereço, né? Lembra quando eu falei lá do endereço? O endereço da família, ele tem que ser o mais completo possível que você vai fazer. Porque, né? E você entender bem a lógica de como registrar esse endereço, né? Porque a localidade sempre vai fazer referência a um bairro, uma vila, uma fazenda, né? O logradouro, ele é constituído de 3 partes, que é o tipo, né? É uma rua, é uma avenida, é um pequeno rio,
né? Acho que no interior aí as referências devem ser as mais diversas, né? É uma passagem. O título sempre vai se referir a um adjetivo. Coronel, comendador, general, professor, santo, menino, pintor. É sempre um adjetivo do nome, que vai estar. Você vai separar quando você for escrever o nome o endereço dessa família, né? Aí você vai colocar propriamente dito o nome, né? Da rua. O número, se tiver um complemento, que às vezes é rua 42A, 42B, né? Ou é um quilômetro, às vezes a pessoa mora num quilômetro, né? Porque está na rodovia. E o complemento adicional que você vai dizer, ela mora numa casa, num apartamento, num sobrado, nos fundos. Isso é uma informação bem importante. Pense, assistente social ou entrevistador chega lá na casa da pessoa, ela mora nos fundos, né? E você não sabe que é fundos a casa dela. E referências, né? Essas referências, assim, tipo, lá, virando a esquina, em frente à Casa Verde, em frente ao bar não sei das quantas, sabe? Quanto mais precisas as informações que você tiver para registrar, melhor esse cadastro vai ficar para acessar essa família, e dar condições dela ser referenciada para um atendimento. Porque imagine, você vai perder tempo, vai lá 2, 3 vezes, não encontra a família. Mas, claro, não encontra a família porque o endereço não está completo. Então, esse é um ponto bem importante no cadastro. As condições de moradia, todos os itens serem preenchidos, porque essas condições de moradia dá acesso a você fazer um plano municipal de assistência social para atender essa família. Uma família que não tem banheiro, que não tem poço de água, que não tem coleta de lixo, né? E até a de habitação, quando o município tem condições. Então, é bem importante essas condições de moradia. O número de pessoas da família, que está lá naquela lista de componentes lá de moradores, né? Então, você não esquecer de nenhum. Vocês vão ver que no manual ele vai dizer qual seria a melhor ordem, né? Você começar pelo RF, pelo marido, mulher, companheiro, companheira, os filhos, e daí vem colocando os outros parentes, né? Que fazem parte da família. As condições de acesso ao trabalho. Então, o item trabalho, quando você vai preencher as questões de trabalho de cada pessoa da família, é bem importante você registrar todos os dados, ter certeza daquilo que você está preenchendo ali, porque esse é um item que lá no sistema olha para o programa do Bolsa Família, por exemplo. Ou você pode verificar se a pessoa é da agricultura familiar, né? Se ela tem, a agricultura a principal fonte de renda dela, né? Então, no município, pode promover a alimentação para as escolas através da agricultura familiar. Então, várias coisas podem, se o município utilizar esse cadastro, dá para fazer muitos programas para atender as famílias. Um outro item que você consegue verificar aqui, que é a presença de pessoa com deficiência. Então, isso é bem importante também, porque a gente pode verificar se essa pessoa tem BPC, se essa pessoa pode ser atendida por um dos serviços da assistência social pelo CRAS, tem um serviço exclusivo para pessoa com deficiência. E também a identificação de família pertencente aos grupos tradicionais e específicos, que a gente chama, né, já resumido, GPT. Ele é bem importante também, porque nós temos, né, no Brasil, essas famílias que estavam fora da política de assistência social, e a partir do cadastro único, elas passaram a ser identificadas e passaram a ser beneficiadas por programas sociais. Então, nós vamos ter aí ribeirinhos, que nós temos bastante aqui, né, no Paraná,
os faxinalenses, desculpe, eu acho que é faxinalenses, são os que mais nós temos aqui no Paraná. Então, nós vamos ter uma aula específica para isso, explicando cada grupo desses e por que é importante cadastrar eles no cadastro único. Então, assim, resumindo, eu vejo que são esses os pontos importantes que nós, entrevistadores, não podemos deixar de ter cuidado na hora de preencher o cadastro. E, com isso, se houver mais alguma dúvida, a gente responde. E daí estamos, né, chegando ao fim desse dia. Nós esperamos que vocês tenham gostado e tenham esclarecido as suas dúvidas. Aguardamos vocês amanhã, às 13h30, novamente, para a gente dar continuidade no curso. Ana, você tem alguma coisa para repassar? Não, eu acho que é isso. Aí, se você puder não sair da reunião, Marlene, por gentileza. Tá. Gente, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, então eu vou parar de gravar. E aí vocês, por favor, façam as atividades, leiam o material para amanhã. Os que vocês ainda não conseguiram fazer, façam hoje, é bem importante. Que aí até algumas dúvidas que a gente tem no meio do percurso, quando a gente lê todo o material, assiste o vídeo, pode ser que não acabam sendo sanadas, né? Eu acho que é isso, Marlene. Então, boa tarde para todos. Foi um prazer estar com vocês. Eu gostaria de estar presencialmente, mas infelizmente a nossa condição atual não permite e a gente está se adaptando a esse novo recurso, que ele é bem rico. De qualquer forma, ele exige uma dedicação maior nossa, mas não invalida a capacitação. Ela é bem importante para a gente qualificar cada vez mais os entrevistadores do Cadastro Único. Se vocês puderem, quem tiver a câmera, abrir a câmera aí para a gente tirar a fotinho, porque acredito eu que vai para uma matéria da Sejuf, bem legal. Então, se vocês puderem aparecer... Ai, eu tô com a câmera desligada. Arrumem seus cabelos. Só mais uma, se vocês puderem permitir. Peraí, que tem gente entrando. Só um momento. Vamos lá. É que eu não consigo deixar ele super pequenininho. Para todo mundo aparecer, né? Opa, tem mais gente abrindo a câmera. Vamos lá. Ai, tão bom, gente, ver a carinha de vocês. Vocês não fazem ideia como é bom. Acho que foi, gente. Obrigada, então. Ana, você está sem áudio.